Olá pessoal, a gente está aqui em mais um vídeo, nosso terceiro dia do desafio, né? Antes de tudo, já vou pedir desculpa, hoje tem bastante barulho por aqui, tá? Então, se vocês ouvirem uns barulhinhos, por favor, me desculpa, tá bom? Então, vamos lá. As considerações das páginas 45 a 59. Então, o autor começa a repetir todas as histórias que ele já contou lá no começo do livro, do acidente, das suas caídas financeiras, enfim. E aí ele começa a falar tudo isso, e aí ele já abre esse capítulo dizendo que o ponto crucial para que ele tomasse a decisão foi o fato do amigo ter falado sobre a corrida matinal, né? E ele lembrou de uma frase, ele abre esse capítulo falando dessa frase e eu vou ler aqui. Então esse amigo diz para ele assim: seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que se torna. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, sabe, gente? Porque eu, como acredito muito nessa questão do desenvolvimento pessoal, eu realmente acredito que somente quando a gente começa a olhar para dentro é que as coisas começam a fluir. Então isso para mim é essencial, tá? E aí ele diz que nesse momento, o que ele percebeu? Ele percebeu que ele sempre quis um nível 10 na vida dele na área ali de sucesso, ou seja, profissionalmente, né? Mas que quando ele começou a fazer essa reflexão, ele percebeu que o nível dele na área de desenvolvimento pessoal era 2 e nos dias muito bons era 3 e 4. Então, olha a discrepância, né? E aí ele começou a perceber que as pessoas ao seu redor tinham os mesmos problemas. Ou seja, ele percebeu que este problema era um problema de todos nós. E aí só uma atençãozinha aqui. E o que ele considera como desenvolvimento pessoal aqui, né? Então ele considera o conhecimento, experiência, disposição mental e crenças. Eu acho que crenças aqui é o mais importante, né? Então é a disposição, é a vontade de a gente correr atrás dessa busca, né? E essas crenças, o porquê dessas crenças que enraizaram e a gente toma essas crenças como a nossa personalidade, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. E aí ele fala que quando então ele resolveu colocar o milagre da manhã na vida dele, introduzir tudo aquilo que ele imaginou, o primeiro desafio que ele teve foi encontrar tempo, né? Que é uma das desculpas que todo mundo dá, né? E aí ele tentou fazer o teste à noite, não deu certo, porque à noite ele chegava muito cansado, a mente muito agitada, ele não conseguia. Aí ele tentou fazer na hora do almoço, e ele conta lá que na hora do almoço ele sempre se programava para fazer, começava a fazer as atividades e nunca achava esse tempo que ele precisava. E foi então que ele resolveu fazer de manhã, né? Ele foi contra todas as crenças dele e realmente começou a introduzir os exercícios e o restante do milagre na parte da manhã. E o que eu achei interessante aqui, que é o que acontece muito comigo, no momento que ele começou a introduzir, ele lembrou de uma frase de um livro que ele tinha lido, que era assim: é dito que a primeira hora é o leme do dia. Então é aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Quando a gente acorda, a gente se conecta com coisas boas, a consequência é que o nosso dia seja realmente bom, né? Então, é isso. Aí o segundo desafio que ele encontrou, o que foi? Foi encontrar o que ele iria fazer nessa hora que ele já tinha deixado para que ele começasse a trabalhar essa parte do desenvolvimento pessoal dele, né? Então, o que ele ia fazer durante esse período que ele já tinha separado para o desenvolvimento pessoal? E aí ele começou a lembrar de tudo que ele tinha lido, de tudo que ele tinha aprendido ao longo da vida dele, as coisas que ele considerava que realmente transformaria a vida dele em algo melhor e que ele nunca tinha realmente introduzido na vida, ele nunca tinha conseguido colocar em prática. E aí foi quando ele escolheu 6 atividades e posicionou, né, dividiu entre 10 minutos cada atividade, que foi o silêncio,
a leitura, as afirmações, as visualizações, o diário e os exercícios, né? E aí o que ele põe lá, eu achei interessante essa parte, foi que a gente tem uma crença de que eu preciso dormir 8 horas por dia. A gente tem essa crença muito enraizado na gente, até porque a gente ouve muito isso no mundo científico, nos médicos, dizendo que a gente precisa de no mínimo 8 horas de sono diário. E ele começa a se testar. Então ele coloca 1 hora antes, ele começa a acordar às 5 horas da manhã, depois ele coloca às 4. E ele afirma ali que isso não mudou nada a vida dele, muito pelo contrário, o fato dele acordar cada vez mais cedo, isso fez com que ele atraísse mais sucesso ainda na vida dele. E ele conta que depois de 2 meses que ele introduziu o milagre da manhã na vida dele, a vida dele realmente se transformou. E aí o segundo passo que ele deu foi começar, ele era um coaching, né? E aí ele começou a ensinar o que ele fazia para os clientes dele. E aí isso viralizou, porque aí os clientes começaram a falar para os amigos, para os familiares, e quando ele percebeu, o milagre da manhã estava viralizado na internet, desde Facebook, Twitter, enfim. E isso foi só reforçando os resultados, porque ele só descobriu que tinha viralizado com as pessoas compartilhando seus resultados na internet. Isso foi muito legal. E aí, como que ele finaliza o capítulo? Né? Que eu também acho que a gente precisa refletir. Ele finaliza esse capítulo com um questionamento, né? Se o milagre da manhã é só um movimento ou é um despertar? E aí eu vou falar o que eu considero, tá? Eu realmente considero que é um movimento do despertar, ou seja, mais uma ferramenta entre tantas que a gente já conhece para o despertar. Por quê? Porque quando a gente se conecta com algo bom, a gente se conecta com a nossa essência, com o que realmente tem lá dentro, né, do nosso coração. O despertar é uma consequência de tudo isso, né? Então, foi por esse motivo que eu escolhi esse livro. Eu realmente acredito que esse livro é uma ferramenta para o despertar, para que a gente tenha a nossa vida aí mais equilibrada e mais conectada com a nossa essência e com o Criador, né? E por esse motivo que eu acredito que todos nós temos que introduzir de fato tudo isso que ele ensina na nossa vida, né? Então eu espero que realmente todos vocês que estão aí me acompanhando, que fazem parte do nosso grupo lá no WhatsApp, realmente estejam introduzindo todo esse o aprendizado no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que fará a diferença, tá bom? Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui e aí eu quero deixar já a nossa rotina de amanhã. Não esquece, né, gente? Aguinha, exercício, silêncio, que a gente já está acostumado a fazer. E para amanhã nós vamos ler as páginas de 62 a 70. Eu cortei o capítulo, tá, gente? Então, a gente vai ler até a parte isolando incidentes, tá? Porque senão o capítulo vai ficar muito grande. Então, repetindo, 62 a 70, e leia tudo a parte de isolando incidentes, tá bom? Então, por enquanto é isso e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, pessoal!